Olá, nós estamos aqui hoje com a doutora Flávia Leão, que é médica clínica, nefrologista, entusiasta da medicina funcional e da medicina de estilo de vida, conversando sobre saúde, que é um tema que precisa estar presente na nossa vida de uma forma mais ampla. Olá, Flávia, seja muito bem-vinda. Então, conta um pouquinho de quem é a doutora Flávia pra gente. Bom, então, meu nome é Flávia, né? Eu sou médica, então clínica geral, nefrologista, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais com a ajuda Junto comigo, dos colegas de faculdade e também de casa. De casa, nós já moramos juntos, depois a gente conta essa história. República. É isso aí. Mas, e aí, eu tenho 20 anos de formada. Temos 20 anos de formadas. Estamos na flor da idade, 20 anos de formadas, e venho buscando ao longo de todos esses anos, da minha formação, né, não só da residência e depois fellow, mestrado, mas buscando sempre encontrar um propósito de melhorar a saúde dos meus pacientes como um todo, não só de tratar doenças. Mas focar no indivíduo mesmo, em todos os seus aspectos, pensando até na definição de saúde, né, que a Organização Mundial de Saúde define. O que é saúde? Não é a ausência de doença, é um bem-estar físico, emocional, mental, né, espiritual. Então é o ser como um todo. E é isso que eu vim buscar na medicina funcional e estilo de vida. Olha que interessante, né? Porque nós duas formamos numa faculdade que é a Universidade Federal de Minas Gerais, que é extremamente tradicionalista, né? E desde a primeira vez que eu conheci a Flávia, assim, a gente já percebia que essa coisa da gente separar a pessoa em partes era uma coisa necessária, vamos dizer, para a formação médica ali naquele primeiro momento, mas a gente separava as partes e tratava só órgãos e doenças. E como que esse conceito precisa mudar hoje diante dessa nova visão científica que a gente está percebendo do que é o ser humano e o adoecimento do ser humano, né, Flávia? Como que a gente, ao longo do tempo de formadas, depois de formadas, nós duas que fomos por caminhos totalmente diferentes, nos voltamos para a mesma coisa, né? Que é buscar o bem-estar biopsico, socioemocional, espiritual, integral daquele ser. E eu sei que muita gente não sabe direito o que é medicina funcional e medicina de estilo de vida, porque fica parecendo assim, nós tem tanta coisa, né? Tem tanta informação. Explica um pouquinho do que é medicina funcional e medicina de estilo de vida. Então, primeiro, não são especialidades médicas ainda, não são consideradas especialidades médicas. Então, como a gente poderia colocar que são como se fossem áreas de atuação, mas que se complementam com a medicina que vocês conhecem, a medicina que a gente tradicional, vamos colocar assim, né? A medicina funcional e estilo de vida, elas vêm buscar justamente essa abordagem do indivíduo como um todo, em todos os seus aspectos, considerando que cada pessoa, a condição dela de saúde ou de doença é resultado tanto de fatores internos quanto externos. Então, fatores internos, por exemplo, a alimentação, como que ele lida com as emoções, como o ambiente também, aí os fatores externos, o ambiente que ele está inserido, fatores também genéticos, então tudo isso faz parte, que vai formar o indivíduo e a condição dele, né? E esse é um conceito muito interessante, porque eu e a doutora Flávia, há 20 anos atrás, né, que a gente se formou, então imagina, nós entramos na faculdade em 1997, posso contar isso, né? Nós entramos em 1997. Quando a gente entrou na faculdade, a gente tinha assim, às vezes que virar para o paciente e falar, olha, a pessoa está com pressão alta. Aí a gente falava com a pessoa assim, ó, sua doença não tem cura, você vai ficar para sempre tomando esse medicamento. E hoje, anos e anos depois, a gente já tem conhecimentos e formas de agir que não são só os medicamentos. E o que aconteceu? A gente não precisa falar mais com uma pessoa que a doença dela não tem cura, não é isso, Flávia? Muitas vezes a gente consegue dizer para uma pessoa que tem pressão alta que se ela fizer algumas mudanças
o medicamento passa a ser um elemento junto com outros elementos que podem levar à cura. Né? Que eu acho que é super interessante que a gente consiga entender que nem na dermatologia, nem na medicina funcional como um todo, uma mesma doença se comporta do mesmo jeito em todas as pessoas, não é? Isso pra mim, assim, foi um professor nosso que me colocou na cabeça quando ele estava lá no 6º período da faculdade de medicina, que eu virei para ele toda revoltada e falei: professor, não tem jeito de aprender medicina. O seu Zé tem pressão alta e a doença dele é completamente diferente da Dona Maria, que tem a mesma pressão alta. Como que pode ser? Aí ele muito pacientemente falou para mim assim: olha, Juliana, essa pergunta é muito importante. Você está me fazendo uma pergunta que é uma pergunta que vai te levar a várias reflexões e eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes a gente fala aqui na medicina que a pessoa tem a doença pressão alta. Mas às vezes a gente se esquece de perguntar que pessoa a pressão alta tem. Porque a pressão alta no seu Zé, ela age não só por causa dos fatores cardíacos, mas da forma como o seu Zé se alimenta, da forma como o seu Zé pensa, da forma que ele faz atividade física. O que mais que poderia interferir na pressão alta? Então, além do peso, né, do paciente, se ele tem alguma deficiência também, a gente tem que avaliar, alguma deficiência, algum mineral, por exemplo, vitaminas também podem influenciar, como o magnésio, por exemplo, é um que a gente tem que avaliar, né? Exatamente, por isso que se fala tanto dessas outras coisas atualmente, né? Porque antes a gente pensava que só dar o remédio fosse ser uma solução, mais ou menos uma solução, porque a pessoa continuava com a doença, mas precisava do medicamento. A medicina funcional não é que ela não acredite no medicamento, né? A gente já caminhou tanto na ciência até aqui, a gente tem que dar valor naquilo que precisa dar valor. O que a medicina funcional fala? É que a gente precisa conjugar coisas, né? Para que aquela pessoa seja o mais saudável possível e quem sabe tire o remédio, não é isso? Então, justamente, né? O princípio é você buscar a causa, né? Na medicina funcional é isso. Onde que está a causa daquela condição do paciente, daquela doença? Não é só genética? Não é só genética, né? A gente sabe hoje da epigenética. Exatamente. E tem os fatores ambientais influenciando nisso, na manifestação do seu gene, né? Se você vai manifestar aquela doença ou não. Então, isso vai influenciar. Então, não é só isso. Então, buscar a causa. E também a gente pode encontrar na medicina funcional a história que é colhida, que a gente colhe do paciente, é desde, assim, a gestação dele. Às vezes, hábitos que sua mãe teve na sua gestação vão influenciar em doenças que você vai ter na sua infância ou até na vida adulta. Isso já tem estudos mostrando. Olha como que isso é importante, né? Assim, porque quando a gente pergunta assim, para quem que serve a medicina funcional? Para todo mundo. É para todo mundo? Socorro, né? Então, o que a gente tá perdendo tempo de não olhar para esse ser humano como um todo, né? Como que, assim, hoje em dia isso para mim faz muito sentido e para você também, né? Porque quando a gente separa a pessoa em órgãos, por exemplo, a doutora Flávia é nefrologista, então cuida dos rins. Eu sou dermatologista, cuido da pele. Eu vou te dizer que é impossível a gente separar a pessoa em pedaços, como a gente separa para estudar, porque cada área tem muito conhecimento e a gente tem que aprender tudo, né? Então é muito difícil a gente dizer que que uma pessoa só vai ter foco do conhecimento em todas as áreas, não é isso. Mas a gente tem que se separar para estudar e para compreender e a gente precisa juntar, né? A gente precisa juntar aquele ser humano ali para entender a doença dele nele. Tem uma outra coisa, doutora Flávia, querida doutora Flávia, tem uma coisa que você e eu sempre conversamos muito, que é a medicina personalizada. Exatamente por causa de tudo isso que você falou. Exatamente. Não é? Sim. O que é a medicina personalizada? A medicina centrada na pessoa. É o quê? Então, igual você mesmo já colocou, né, muito bem. Uma mesma doença manifesta de diferentes maneiras, dependendo da pessoa, né? E isso é explicado pelas diferenças que cada um tem individual. É o ambiente que ele está inserido, é o trabalho que ele tem, por exemplo, a profissão que ele exerce, o ambiente onde ele está de trabalho, se é um ambiente mais estressante ou não, a fase da vida que aquela pessoa está,
né? As condições que ele tem de saúde ali naquele ambiente, saúde mental, saúde emocional, como que é a alimentação daquele indivíduo, de um vai ser de um jeito, de outro vai ser outra. Como que eu vou interferir nisso agora? E o sono? Como que é o sono, a qualidade do sono daquela pessoa? Como que isso vai interferir? Olha então, só. tudo isso tem que ser abordado. E cada um vai ter uma abordagem diferente. Porque às vezes a diferença, assim, uma pessoa, o sono de uma pessoa, por exemplo, um fala que dorme muito bem, mas quando você vai ver, ele vai dormir meia-noite, e aí o horário de sono é menor, e aí o outro dorme um pouco mais, acha que está dormindo meio, mas acorda no meio da noite, 3 da manhã. O que está acontecendo com cada um? Né? Às vezes um é uma questão hormonal, às vezes o outro fazer uma higiene do sono já vai melhorar a condição para ele. Então o que eu tenho que abordar em cada um? E em que meio que ele está inserido também que eu posso fazer isso? Olha que interessante, né? Quando a gente fala disso, fica parecendo que é uma coisa diferente do que já existe. Mas existe esse mesmo conceito para dermatologia. Porque, por exemplo, quando a pessoa chega para mim falando assim, nossa, eu envelheci 5 anos em 1 nesse último ano, porque eu passei por vários estresses, porque aí eu vou fazer essa abordagem e eu vejo, a pessoa dormiu 4 horas por noite. Você sabia que durante o sono você tem que dormir para você produzir, refazer seu corpo, refazer neurotransmissor, refazer o metabolismo, refazer seu colágeno, né? Como que eu não abordo isso com a pessoa? Se eu simplesmente fizer um botox, o que vai adiantar? É a mesma coisa que você dizer assim, se eu corrigir o sono daquela pessoa, o remédio de pressão passa a nem ser necessário. Quem sabe? A apneia do sono, né? A apneia do sono. Que é causa de hipertensão. E que muitas pessoas nem sabem que tem, né? Então, nessa abordagem da medicina funcional, da medicina de estilo de vida, o que você está fazendo, na verdade, é respeitar cada pessoa de acordo com o que ela é e tentar trazê-la para uma realidade de saúde que às vezes ela está escapando. E o que ela está escapando, às vezes ela nem está pensando, né? Eu vou dizer, doutora Flávia, que eu acho que muitas pessoas nem querem essa abordagem, no sentido assim, da gente tentar dizer para ela que não é só o remédio que vai curar. Você não concorda? Às vezes é difícil, não é? Muita gente foge dessa responsabilidade com a própria saúde, né, Ju? Exatamente. E um dos princípios da medicina funcional e estilo de vida é essa coparticipação do paciente. O paciente tem que ser corresponsável. Na verdade, o grande responsável pela saúde dele. E aí a medicina funcional e de estilo de vida, ela vem como um estimulante. Alguém que vai chegar e falar assim, olha, eu vou te ajudar para você caminhar em direção à sua saúde, ao seu bem-estar geral. Então eu vou te prover de meios, eu vou te ajudar com técnicas, a gente vai tentar te estimular ao máximo para você fazer essas mudanças, porque essas mudanças elas têm que ser permanentes. É uma mudança de estilo de vida, ou seja, você vai mudar hábitos. Então a mudança de hábitos muitas vezes é muito difícil. E a gente tem técnicas para ajudar o paciente nisso, para fazer essa mudança, que sejam mudanças realmente concretas. E que ele seja o grande participante, o grande agente, isso, que vai participar, que vai ser realmente o agente ativo naquela mudança. Não isso vai diferenciar muito da medicina que a gente aprendeu, né, Ju? Exatamente. Que é o médico detentor do conhecimento e que vai simplesmente falar ao paciente, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, e só medicação para tratar aquela condição e não olha o todo. Então, muitas vezes quando a gente vai, muitas vezes a gente tem que dar a medicação, mas abordando todo o resto, porque a perspectiva que eu tenho agora com esse paciente eu agindo em todos os campos ali com ele, eu vou reduzindo a necessidade daquela medicação cada vez mais. Exatamente. Pode ser que eu consiga retirar a medicação e pode ser que eu consiga reduzir bastante aquela medicação também, né? E aí eu reduzo efeitos colaterais, eu melhoro a qualidade de vida dele. E o nosso papel como médicas e direcionadoras dessa informação para o paciente de que ele participa pode parecer muito pesado no princípio para algumas pessoas, mas na verdade dá uma independência, né? Assim, e quando você... Liberdade. Quando você faz isso para você, você pode saber que você vira exemplo para as outras pessoas que você ama, que não tem nada
mais importante do que o exemplo, né? Doutora Flávia é mãe de 3 meninos lindos, quer dizer, um menino e 2 meninas lindas. E é como se a gente quisesse fazer igual quem é pai, quem é mãe, no sentido de conduzir essa pessoa por uma realidade de saúde que passa a depender menos do médico e mais de si mesmo. Mas é claro que para isso a gente tem que munir essa pessoa de conhecimentos e conduzir essa pessoa, né, para isso. E a gente está falando aqui, Flávia, de uma série de coisas que é como se já existissem no nosso conceito de ser médicas desde quando a gente era acadêmica. A gente nunca deixou de querer estudar, né? E voltar agora para esse conhecimento, para algumas pessoas fica parecendo assim, nossa, mas isso está tão fora da medicina. Não está fora da medicina, né? Isso sempre foi a medicina desde Aristóteles, né? Tem tantas frases de Aristóteles que é considerado o pai dos médicos, né? o pai da medicina, que hoje em dia a gente usa pensando assim, gente, como que a gente se perdeu, né? A gente agora, falando de ser humano, é que a gente está falando mais de medicina do que quando a gente dividia pedaços. E ainda não é uma especialização médica, mas é uma área de conhecimento. Então, que na verdade vem somar. E o que a doutora Flávia busca é o que nós duas sempre percebemos no ser humano, que é assim, a participação dele na doença, né? Não na doença, mas na formação da saúde. E a doença, na verdade, é uma condição temporária daquela pessoa, e se essa pessoa se realinhar com tudo que possa promover saúde, quem sou eu para dizer que ela não vai curar? Quem somos nós para dizer que ela não vai curar, que a doença é incurável, né? E outra coisa que eu acho que é de um conceito que a gente aprendeu na medicina, que a genética era o principal determinante. Quando a gente fala de epigenética, que é um outro conceito de estudar, a gente não está negando que a genética é importante. A gente está só tendo uma amplitude maior para enxergar aquela genética. Isso significa, por exemplo, que se alguém na minha família tem uma doença, que é uma doença que sempre se repete, que vem da genética, eu não sou fadada a ter dependendo das minhas atitudes. Que a gente pode ligar um gene ou desligar um gene de acordo com as nossas atitudes. E por que não explicar isso para as pessoas? E funciona muito. Funciona, né? Uma vez eu tenho uma paciente que é estudante de medicina, e uma vez eu perguntei para ela, o que é medicina funcional para você? A resposta dela, é a medicina que funciona. Eu achei graça na hora, mas somando e subtraindo, é de fato uma medicina que funciona, né? Porque é uma medicina que funciona para aquele indivíduo. E eu acho também que a gente precisa explicar para as pessoas que um outro conceito, assim, a informação de que, por exemplo, o magnésio faz bem para o sono. Isso não tem como ser igual para todo mundo. Eu posso tomar litros de magnésio, mas gente, eu não durmo não. O que é para mim não significa que é para aquele outro. Então, respeitar a individualidade é um dos conceitos da medicina, né? Que eu também uso muito na dermatologia. Não é que um creme que funciona para um vai funcionar igual para o outro, é óbvio que não. Então não dá pra gente falar, existe uma coisa milagrosa, maravilhosa, isso é a gente negar tudo que a gente conhece, né? Existe um alimento que resolve tudo, existe uma água não sei o que resolve tudo. Gente, a gente já está no século XXI, né? A gente está indo para Marte, né? Olha só como que a gente vai acreditar num conceito desse. A gente tem que acreditar que existem coisas boas para o fulano e que não são bons para o cicrano. E hoje a gente já tem ferramentas para estudar isso. Inclusive, preciso contar uma coisa para vocês. Doutora Flávia tem uma caixinha. É uma caixinha super especial e que eu vou pedir para ela para explicar qual que é um conceito novo que você acha que a medicina funcional e de estilo de vida trouxe para a medicina tradicional. Bom, primeiro que nós somos energia, né? Uau! Isso aí é algo que, na verdade, não é novo. Né? Einstein já falava, né, Ju? Einstein já falava. Matéria e energia são a mesma coisa, não é assim? Exatamente. Matéria e energia. Então nós temos campos vibracionais. Em cada órgão. Cada órgão tem uma frequência. A doença vai diminuir a frequência daquele órgão especificamente. Então hoje existem meios da gente ver como que está a frequência daquela pessoa.
como que tá o campo dela vibracional também. E como que você tem como testar nela como que está a frequência de determinados órgãos dela, se estão compatíveis com a saúde ou não. Então, às vezes, antes da gente fazer os exames de sangue e tudo mais, às vezes a gente tem como já saber que órgão pode estar sendo afetado ou órgãos e que a gente precisa de abordar. E a gente, depois fazendo os exames que são necessários, né, depois de uma história completa, um exame físico completo, a gente vai olhar tudo, fazer os exames de sangue, exames de urina, o que for necessário, né, para cada paciente, né, não é a mesma para todo mundo, né, isso eu acho que é bem importante a gente enfatizar, que a gente vai abordar esse paciente individualizado, né, de acordo com a história dele, com o que eu colhi, né, com toda a informação que eu consegui coletar. E aí eu tenho como saber depois o que mais está sendo afetado, que tipo de tratamento que eu posso também usar para esse paciente, se aquilo vai estar de acordo com o que eu preciso para ele, com a frequência dele. Isso aí são conceitos mais amplos de física quântica, que estão sendo desenvolvidos atualmente. Né? Quando a gente fala que o ser humano é energia, a gente está buscando conceitos da física, buscando também conceitos da química, porque a energia interfere na química, né, nas reações químicas, e além do mais, a gente está dizendo que a gente está integrando conhecimentos, né, porque a gente fez medicina, a gente entende da medicina, do funcionamento do corpo, mas aquele corpo vibra e funciona de uma forma diferente do que o outro corpo. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na pele, ou aqui, às vezes eu peço exames de laboratório porque tem uma queda de cabelo. Aí eu detecto, por exemplo, que tem um problema da tireoide. Quando eu encaminho para a doutora Flávia, ela vai ver o exame que eu pedi, que é aquele exame que tem lá um nível de referência e tudo, mas aquilo só vai ter um significado para aquela pessoa quando a gente junta tudo, né? Inclusive, os valores de referência vão ser variados, né? Não são aqueles, geralmente não são aqueles que vêm escrito no laboratório, que são faixas muito amplas. Exatamente. Na medicina funcional, a gente avalia, a gente quer um nível ótimo para aquele paciente. Então, não é um nível geral, não é um nível para aquela pessoa. Mesmo porque assim, essas faixas, esses valores de referência, eles são baseados numa população em geral, que podem ser, inclusive, pessoas que estão doentes ali dentro, né? Consideradas saudáveis. E a gente sabe que o conceito de saúde é outro, a gente já falou sobre isso. Exatamente. Então, até isso a gente tem que avaliar. A interpretação dos exames é diferente. Eu sempre brinco com os meus pacientes assim, eu prefiro que você nem veja seu exame, porque às vezes ele não está dentro da faixa considerada normal e aquele número saiu da faixa, mas para ele ou para ela é normal. E muitas vezes o paciente está dentro da faixa e o nível que poderia ser considerado normal para um outro, para ele não é normal. Porque se eu estou pensando que aquela pessoa funciona assim, 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 de uma determinada forma, é um conceito muito mais amplo que o exame de laboratório fala. Então, uma outra coisa que eu acho que é super importante quando a gente explica isso para as pessoas, né, que é assim, não adianta, faz todos os exames. Vai para o check-up center e faz todos os exames. Não estou dizendo que não é importante você fazer seu check-up, mas é importante você ter uma pessoa que saiba interpretar aquilo para você. E costurar as coisas, né? Porque um TSH de 1.2 para uma pessoa pode ser ótimo e para outra pode ser péssimo. Um exame do cabelo que eu faço, um exame do rosto que eu faço, um determinado sinal pode significar saúde e para outro doença. Então é super importante esse conceito, né? E dentro da própria consulta da medicina funcional, você já faz muitos diagnósticos, não é isso? Sim, é claro que a gente precisa dos exames, mas não é só o exame. Não, pelo contrário, assim, até essa avaliação principalmente dos sintomas que o paciente está apresentando, né? É aquela frase que a gente aprendeu, a clínica é soberana. Clínica é soberana, com certeza. A clínica é soberana. É super utilizada. A medicina tradicional já era funcional e não sabia. Não sabia, né? Porque a gente separou, teve tanto de exame, etc, etc.
Mas, poxa, tem que focar no indivíduo, né? Então a interpretação sempre vai ser soberana, né? Exatamente. Quem é o indivíduo por trás daquele exame? Só números não adianta, né? Exatamente. Eu vou ver se não, mas quem é a pessoa que está com esse exame aqui que está me apresentando? Então eu já tenho todo um background, tem todo um histórico do paciente que eu já conversei com ele. É uma consulta longa, né? É uma consulta que a gente vai tentar achar, fazer uma linha do tempo com o paciente, observar se existem gatilhos nessa linha do tempo, na história dele, que pode ter levado ao desenvolvimento das condições de certas doenças que ele está apresentando, os sintomas que ele está apresentando. Então o exame ele vem para complementar, mas ele não é nada se eu não tenho todo esse histórico ali para me auxiliar, para a gente chegar numa conclusão e poder individualizar o tratamento, poder individualizar a abordagem daquele paciente, né? E como que isso caminha em acordo com essa era das possibilidades que a gente vive, né? Porque no passado a gente nem tinha ferramentas de conhecimento para fazer isso. Hoje em dia, numa consulta como a consulta que você faz, você consegue associar coisas da tecnologia com a escuta, com o conceito do paciente a respeito da própria vida, com a forma como ele vive a própria vida, né? Ou ele ou ela, né? Vive a própria vida e o momento da vida daquela pessoa. E o quanto que ele está comprometido também. Exato. O quanto que ele está estimulado para fazer mudanças. Isso também é importante. Às vezes ele fuma e não quer parar de fumar. Exatamente. Então, assim, a gente tem que saber lidar com todas essas nuances. Exato. E respeitar o indivíduo nas suas escolhas também. Eu acho isso muito importante, por exemplo, essa coisa do fumante. Assim, até um tempo atrás, o conceito que me deram era que eu não deveria fazer botox em quem fumava. Poxa, a pessoa fez uma escolha na vida dela que a gente sabe que leva a mais envelhecimento. Então, exatamente essa pessoa que fuma é quem precisa mais dos tratamentos e não o contrário. Então, é muito cruel a gente dizer assim, você tem que se enquadrar nisso, nisso, nisso para ser saudável. Não é assim. A gente já entende que a verdade é aquele indivíduo dentro daquilo que ele é, o que é o melhor possível para ele. Né? A gente sabe, exatamente, a gente sabe os males, né, do Exatamente. tabagismo, são inúmeros, isso a gente não discute. Ponto pacífico, isso Ponto não tem jeito. Agora, parte do indivíduo a mudança, a gente não vai a gente orienta. obrigar, E né? não, A gente quer orientar e quer estimular a mudança, com certeza, né? Mas não significa porque ele ainda não seja capaz de fazer essa mudança que eu não vou oferecer ou um recurso, né? Uhum. Ou dizer, olha, vamos tentar minimizar esse impacto aqui, né? Se você um dia quiser e conseguir parar de fumar, vai melhorar isso, isso e isso. Por enquanto não dá, mas a gente pode fazer tal coisa, né? Então eu acho que isso é humanizar de verdade a medicina, né? Humanização não é esse conceito, vamos dizer, batido, né? Que, não, humanização é uma coisa muito mais profunda. O ser humano precisa ser compreendido, entendido e respeitado, né? Então eu acho que isso vem muito em acordo com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente quer pro outro, né? Com aquilo que a gente quer pra gente, pros nossos familiares e que a gente quer pro outro. Então a medicina, ela não tá perdida, como muitas pessoas falam. A medicina caminhou de uma forma muito importante até aqui para nos fazer estar vivos, não morrer nas pestes, né? Ter várias coisas boas. Então a gente precisa acolher tudo isso e direcionar para aquela pessoa aquilo que ela precisa. Sim, exatamente. Eu acho que a medicina funcional surgiu justamente pela insatisfação com a abordagem que estava sendo dada às doenças, ao indivíduo, né? E a pessoa chegar pro médico e falar que tá sentindo, com fraqueza, tá com fadiga, tá perdendo cabelo, que tá constipado e tudo, e chega com os exames lá, por exemplo, de tireoide, tá tudo normal, né? Dentro do valor de referência, e o indivíduo sai da consulta sem nenhuma abordagem, sem nenhuma explicação de nada, simplesmente porque os exames estão normais e ele continua com os sintomas. Então não é isso, né? A medicina funcional a gente vai tentar ver qual a causa daquele sintoma. Eu não achei ali os exames, será que realmente aqueles exames estão normais? Ou será que estão realmente só dentro daquela faixa de referência considerada normal
dentro do kit do laboratório, mas eu estou perante um indivíduo, uma pessoa que tem sintomas, que está queixando, que está sofrendo. Então eu tenho que abordar o indivíduo. Se ele está com queixa, se ele está sofrendo, se ele está com questões que ele precisa abordar, porque são coisas que estão interferindo na qualidade de vida dele, eu vou abordar isso, independente do que esteja acontecendo ali nos exames de sangue que ele fez, né? Eu tenho que abordar. Por isso que que eu falei, os valores de referência que são utilizados são diferentes, porque eu quero o nível ótimo, não que está dentro de uma faixa ampla que é considerada normal na medicina convencional. Eu quero um valor ótimo, que pode ser não aquela faixa, igual, vou dar um exemplo, às vezes a insulina. A insulina, o valor dela de referência laboratória é de 3 a 25. Como que eu posso ter pessoas com insulina de 4 e uma pessoa com insulina de 20 sendo a mesma coisa? Assim, tudo normal? Será que são indivíduos iguais? Assim, né? Não são, né? Então, outras coisas, vários outros exemplos, né? Questões não só insulina, mas o nível mesmo de hormônios, de outros hormônios. Então, assim, várias outras abordagens, né? Que a gente tem que avaliar. Então, para encontrar realmente qual que é o máximo estado de saúde daquele indivíduo que eu posso ajudá-lo a encontrar, né? Exatamente. Olha, muito obrigada por essa conversa, foi incrível. Eu que agradeço. Quero cada vez mais aprender sobre isso com você. Eu acho que essa abordagem é uma abordagem da nova medicina, que a gente sempre fez e que tem cada vez mais conceitos, mais conhecimentos novos. Sim, a gente está cada vez mais, né, estudando. Vamos continuar estudando. Caixinhas igual a gente para sempre levar o melhor para os pacientes, com certeza, né? Exatamente. Obrigada.